Então, gente, cheguei em casa agora. Eu sei que a paisagem estava muito mais bonita onde eu estava, mas estava muito, muito, muito calor. Ainda passei com meu cachorro lá na minha avó. Já tem um outro aqui, ó. Saudade da mamãe. Mas tive que vir tomar um banho e tal. Nossa, tava calor demais. Aí, continuando o assunto, sabe? Eu acho assim, como eu disse, a decisão é de cada pessoa. Cada pessoa lida de forma diferente, porque também cada pessoa teve o seu histórico de vida, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que viveu, que casou cedo, que passou, sei lá, 500 anos com a mesma pessoa e que de repente, né, ela não aproveitou um montão de coisa, sabe? Ela não teve aquela emoção das paixões, aquela coisa mesmo da juventude, e que ela tem o direito de determinado momento da vida ela querer viver isso, né? Então a gente tem que o que condenar uma pessoa que está querendo viver, que está querendo aproveitar isso? Não, né? Então cada pessoa vai ter o seu histórico de vida. Penso também que a consciência é uma coisa muito relativa, né? Você pode estar aí, ó, sofrendo, sofrendo, porque uma pessoa te fez muito mal, que aquele mal teve consequências muito grandes na sua vida e você emocionalmente você tá lá no chão por causa de algo que essa pessoa te fez e você talvez te conforte pensar que essa pessoa agora ou uma hora na vida vai sentir culpa, vai sentir remorso por aquilo que ela te fez e que para você foi tão grave, foi tão pesado. E às vezes não. Às vezes a pessoa, sabe, tá nem aí para ela, aquilo ali não teve a mínima importância. Ela não, ela dorme tranquilamente no travesseiro dela, porque para ela aquilo não foi algo sério, aquilo não foi algo importante. Por exemplo, para mim, eu terminar minhas relações rapidamente, quando eu vejo assim, não tem futuro isso daí, ou então isso daí não vai dar certo comigo e tal, então é melhor terminar agora do que adiar e depois para terminar ser mais difícil e trazer mais sofrimento e coisa e tal. Eu não sinto qualquer culpa em relação a isso, qualquer arrependimento sobre qualquer término. Não, não tem essa assim, não devia ter terminado, devia ter insistido, devia ter lutado, devia ter tentado mudar alguém. Eu não tenho isso. E talvez outras pessoas são diferentes, né? Elas, com isso, elas já se consumiriam em culpa. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, do histórico de vida de pessoa, né? Eu cresci vendo um cenário que era um cenário que eu não queria para mim. Então, depois tive minhas relações e coisa e tal, morei fora. Quando eu morei fora, tive excelentes relações, eu fui tão bem tratada, sabe? Que isso me dá hoje um padrão daquilo que eu acho que é o correto, né? Tipo, se houve pessoas que me trataram tão bem, apesar de eu não ter desejado me casar com elas, isso porque na altura eu era muito jovem, ainda não sabia ainda o que queria da vida, se ficava lá, se voltava para cá, né, e tal. Eu não queria, né, mas fui tão bem tratada, né, que eu vi esses dois lados, né, é, homens que tratam as mulheres de maneira indigna, né? Então que colocam elas assim, que acham que elas têm que ser muito submissas e tal. E homens que me deram muita liberdade, que ao mesmo tempo foram sempre muito cavalheiros comigo, que me trataram com todo respeito, toda a pompa e tudo, e que sempre foram muito gentis, muito calorosos, pessoas que fazem questão, assim, sabe, da tua presença, da tua companhia, sabe o que é
você chegar no fim de certas relações e algumas você falar assim, eu preferia não ter. Lembrar disso é um peso onde eu devia estar muito doida para ter tido essas relações e ter outras que você pensa, olha, acabou, mas foi bom ter vivido isso, foi importante ter vivido isso, é uma lembrança boa de se carregar. Então, assim, isso me dá parâmetros, né, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Então, quando eu termino, por exemplo, eu não tenho qualquer culpa porque eu tenho certeza absoluta que aquilo eu não queria e que eu prefiro terminar antes do que prolongar uma situação e depois trazer mais sofrimento. Então, assim, cada pessoa tem a sua consciência, né, sobre o certo e errado, o que deve ou não deve fazer, funciona de maneira diferente. Eu só acho assim, tem uma coisa que é muito contraditória, sabe? Porque às vezes, por exemplo, já um caso, a mulher tava na relação, o homem assim, maltratava ela pra caramba, enfiava um monte de chifre na cabeça dela. Tava claro ali que ele não queria mais. E aí, mas a mulher naquela, não, como é que ele não vai me querer? Ele tem que me querer, e a gente tá casado, e é até a morte e tal, ele vai ter que ficar, e eu não vou dar o braço a torcer, e eu não vou deixar esse homem pra outra, né? Se for pra eu ser infeliz, vai ter que ser todo mundo infeliz, eu não quero ver ele feliz, a outra feliz e tal. Não, não abro mão. E aí a pessoa fica ali amarrando aquela situação. Ela não está feliz porque o marido continua chifrando, mas continua ali sendo humilhada e tal. Ela nunca se separa. Nunca se separa porque não quer dar o braço a torcer, porque não quer deixar o homem solto para outras, etc. E aí o cara fica doente e aí ela decide se separar. Por quê? Porque agora ele já não é o cara que vai ficar com outras, porque está numa situação muito debilitada. Então, aí eu já acho um ato de covardia, né? Você, neste momento, assim, se tudo que você passou, você não separou do homem, mas aí num momento assim difícil você se separar porque essa questão de ego, questão de competição com os outros, questão de, tá bom, aí agora eu vou ser feliz porque ele vai estar infeliz. Aí eu pergunto, alguma vez houve amor, mas amor de verdade ali nisso? Nem que seja só da sua parte por ele, mas houve realmente amor ou houve apenas um sentimento de possessividade, né, posse mesmo, né, do outro, usar o outro para suprir certas questões emocionais, certas falhas, certos vácuos, né, certos buracos ali na vida, porque às vezes as pessoas também confundem amor com outras coisas. Como eu já trabalhei muitas vezes de cuidadora no hospital, uma coisa que é muito comum a gente ver que são muitas mulheres a cuidar, sabe? Que são muitos homens ficam mais doentes, adoecem mais rápido, ou quando adoecem, eles ficam em estado grave, às vezes mais rápido. Aí quando precisa de um cuidador homem, é muito mais difícil de você encontrar do que a cuidadora mulher aos montes, sabe? Mas às vezes para cuidar de homem, né, tem a questão do banho, a questão do peso e tal. Às vezes se quer um cuidador masculino, mas é mais difícil, tá? De se encontrar. Às vezes são as esposas a cuidar ali dos maridos nos hospitais, ou então não conseguiu um cuidador homem, aí chamou uma cuidadora mulher. Você vê muito mais mulheres no espaço, sabe? Cuidando de alguém, sabe? E eu penso que é isso, sabe? Que também tem essa pressão de se incutir na mulher esse papel de cuidar, que o homem que, por exemplo, não vá cuidar, ele não é tão julgado, sabe? Uma pessoa, um paciente,
ele precisa sentir, ele tem uma coisa que ele sente muita falta ali é da família, sabe? Às vezes ele pede para chamar a família, sente falta ali das pessoas que não estão visitando, é, simplesmente delegar o trabalho para alguém, contratar um cuidador, dá ao paciente, né, a pessoa que já está numa situação difícil, aquela sensação de abandono, né? De tipo, agora que eu tô doente, ninguém liga mais para mim. Então, eu me preocuparia bastante com essa situação, né? De se eu tivesse um marido e aí de repente eu, quero viver minha vida, agora eu vou namorar, vou isso, aquilo, do estado emocional dele, né? De como ele vai ficar, porque a pessoa já tá numa situação que ela tá fragilizada, né? Não importa o que ela fez lá no passado, a questão é que neste momento ela está muito fragilizada. Então, assim, são várias coisas para se pensar. Como eu disse, o objetivo não é julgar a situação em si, porque a situação em si da pessoa que está vivendo é ela que está vivendo, ninguém está na pele da pessoa, sabe? O dia a dia ali, sabe? Cada pessoa tem o direito de fazer suas escolhas. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão para a gente, sabe? Eu tenho coisas que eu acho até erradas em mim nesse sentido, sabe? Essa vocação para Marte. Tipo, se eu assumo uma coisa, se eu me comprometo com uma coisa, eu sou aquela pessoa que, mesmo que eu me prejudique, eu faço aquilo, mesmo que eu me foda. Eu faço aquilo, sabe? Eu prefiro me prejudicar do que sentir que a outra pessoa está, né? Que a pessoa está mal, que a pessoa, por minha culpa, está mal. Só que aí você fala assim, você tem que se desligar disso, você tem que pensar em você. Eu não tenho essa coisa. Se alguém falar assim, você tem que viver, você tem que pensar em você. Eu não consigo. Eu não consigo ter que. É, porque eu não iria conseguir lidar com a culpa, sabe? Porque imagina, eu largo uma coisa porque eu tenho que pensar em mim. Tô falando uma coisa séria, não tô falando de namorico de 2 meses que você mal conhece a pessoa. Tô falando de uma coisa estável, de uma coisa, né, que houve ali um comprometimento, testemunhas, um montão de coisas assim, que vocês se comprometeram a ficar juntos, etc. E juras de amor e blá blá blá. E aí eu abandono uma pessoa, não, porque eu abandono, assim, digo, ela não abandonou, né, gente? Ela tem lá cuidadores e tal, ela tá cuidando de todas as coisas. Tô falando de deixar de ser a esposa, né, da pessoa. Eu falo, não, porque eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, eu sou jovem, eu tenho que viver, não, não. Mesmo se eu fizesse isso, ao estar com essa outra pessoa, eu não ia conseguir ser feliz, porque a minha culpa em relação ao que eu não estou fazendo, né, com a outra que eu me comprometi, não ia deixar eu prosseguir. E aí é diferente, cada pessoa é diferente, entendeu? Tem gente que consegue seguir em frente sem olhar para trás. Tem gente que consegue não se sentir responsável por tudo. E eu acho, gente, até acho, às vezes as pessoas estão certas, sabe? De não carregar o peso de tudo nas costas delas, né? É, de poderem, às vezes, pensarem nelas mesmas. Eu acho que às vezes o erro sou eu, sabe? Que eu não consigo ser assim. Tipo, eu ter que pensar em mim. E todas as coisas que eu me ferrei nesses últimos tempos da minha vida foi justamente isso. Eu achar que eu não podia, que eu tinha sempre que pensar, né, em outras pessoas primeiro. Aquela coisa que eu sempre analisando, mas não, mas fulano, não, sabe, de colocar as pessoas em primeiro plano, tipo, mesmo eu me ferrando. É, até uma certa ingenuidade. Igual você fala, eu vou fazer uma coisa pra uma pessoa que eu sei que ela não faria por mim, mas eu sou assim, eu não vou fazer uma coisa pra uma pessoa esperando que ela possa me retribuir, que possa fazer o mesmo. Na hora que eu vou fazer a coisa que eu acho certo, eu faço porque é certo. E não porque eu espero uma recompensa, um prêmio, né? Uma que me diga, parabéns. Né? Não, eu faço o que eu tenho que fazer mesmo sabendo que eu tô me prejudicando,
mesmo sabendo que a pessoa não faria o mesmo por mim. E às vezes até mesmo a pessoa não merecendo, sabe? Mas se dentro da minha consciência me fala, olha, o certo é você fazer isso e eu faço. E eu não acho que eu estou totalmente certa, eu só estou seguindo aquilo que eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, aí sim que eu vou me sentir muito mal, entendeu? E cada pessoa é diferente. Há pessoas que vão seguir a vida de certa maneira sem se sentir mal com aquilo que elas estão fazendo, né? Então, é isso. Eu sou guiada também muito pelas minhas crenças, que até podem ser crenças limitantes, entendeu? Tipo, se me acontecesse de estar casada com um cara, e o cara, depois de anos lá, tem um AVC. Eu entendo isso, tipo assim, Deus quis que eu passasse por isso para me fortalecer, para eu aprender com isso, bababá, sabe? Eu não fico questionando ou querendo mudar muito a situação, tipo, ou me desviando da situação, tipo, o cara tá conversando, então agora eu vou arrumar um namorado e vou seguir com a minha vida. Não, eu aceito a situação, falo, agora eu tenho que encarar isso, agora eu tenho que viver isso, porque a minha crença até religiosa é muito disso assim, é porque Deus quer que eu passe por isso, que tem uma aprendizagem que eu tenho que tirar com isso, sabe? Enquanto que há outras pessoas que pensam assim, não, você veio aqui você tem pra viver, pra você aproveitar. Sim, gente, a gente veio pra ser feliz também e tal. Mas a gente também veio para muitas coisas, a gente só tá no plano físico, né? Isso daqui, ó, daqui a um tempo não tá aqui não. Então, e quando isso daqui for embora, o que que vai sobrar, sabe? O que que eu vou ter aprendido nesse percurso, né? Eu não vim aqui só para passar batom, só para, sabe, para comer as coisas, para aproveitar dos prazeres da matéria, né? Mas aquilo que eu vou poder evoluir. Então, tenho muito isso. Então, eu só queria que vocês pensassem também na, na situação. É egoísmo? Não é egoísmo? Egoísmo é você deixar de viver a própria vida? Imagina, se a pessoa tá com alguém, mas se ela ficar ali também só pela obrigação, porque uma coisa é uma pessoa que você ama, aí adoeceu, e aí você fica com ela porque você ama muito, 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 muito. É saudável também para o paciente ele tá com alguém que ele sabe que talvez já não sente esse amor e já não sente o prazer mais de estar na companhia dele, né? Muita gente fala, então separa, mas o que é mais saudável, né? É você manter ali um casamento, aí você não tá bem, e aí se você não tá bem, você não consegue fazer o outro ficar bem, porque aí o outro também, é claro que o outro vai sentir isso, né? Então, qual seria a maior dor? A dor do abandono, abandono entre aspas, né? Do fato da pessoa deixar de ser esposa, né? Da pessoa deixar de dar aquele amor para dar o amor para uma outra pessoa. Este abandono da pessoa aí ficar com o outro, ou o abandono de você ver que a pessoa está ali presente, mas ela não quer estar. E ela está ali por obrigação, e ela está ali se sentindo assim mal por estar ali, sabe? Então, assim, cada caso é um caso, e o que interessa no final das contas, né, se um dia isso acontecer com cada um de nós, é tentar, eu penso assim, tentar ver aquilo que vai ser pro bem de todas as pessoas envolvidas, né? É só uma reflexão mesmo. Eu fiquei com isso muito na minha cabeça porque engloba muita coisa, sabe? Porque é diferente, né? Se eu tenho um marido que está acamado, ou se eu sou um homem e tenho uma esposa, o julgamento das pessoas é diferente, as reações vão ser diferentes. A mulher, geralmente, ela vai no limite, sabe? No limite das coisas, ela se joga, ela se entrega muito, né? Mas tem uma hora também que
é humano se sentir cansado, né? É humano você desejar acabar com certos martírios na vida e querer ser feliz, né? É humano, gente. Então, assim, que no futuro, que a gente não sabe, a vida é muito imprevisível, ela é completamente imprevisível. Que Deus dê a gente sabedoria para fazer a coisa certa e para que a gente tenha uma consciência que seja benéfica para nós e também para os outros. Beijinhos para vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso. O tic-tac não está funcionando muito bem com esse calor aqui. Eu só espero que cada um seja feliz e que também possa fazer feliz as pessoas à volta. Beijinho, tchau, tchau.